Olhe para mim. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Ouça aqui, o que eu vou pregar nesta manhã é essencial para que eu e você sejamos livres de depressão, de desespero, louco e desenfreado na hora de uma má notícia. Na hora em que sai o diagnóstico, ele tem, ela tem, e outra, não existe cura. No momento, a mensagem que eu vou pregar hoje nos prepara para como lidar e viver quando todas as portas se fecham, e quando a gente percebe que está prestes a perder a pessoa que nós mais amamos neste mundo. Quando o nosso chão se abala e a medicina não consegue resolver, e o nosso recurso e o nosso network não conseguem dar um jeito. Como é que Paulo enfrentava as dificuldades? Como que aqueles homens eram mortos em uma arena, eram comidos por leões, eram sentenciados a serem decapitados? Como aqueles homens viam a sua esposa ser decapitada ou queimada viva na frente dele? Como felicidade, que eu já mencionei, que faz parte dos primeiros anos da era cristã, onde felicidade viu seus 5 filhos sendo mortos na frente dela, e mesmo assim, ela tinha um coração cheio de alegria. E que quando seus filhos, quando o prefeito da cidade de Roma chama ela e diz: agora só sobrou o seu caçula, e se você não negar a este Jesus a quem você serve, seu caçula também será morto. E a felicidade, como diz o seu próprio nome, riu para ele, e havia uma explosão de alegria no coração dela, em saber que o filho dela estava prestes a ser morto, e os 4 primeiros já haviam sido mortos. O que é que aquela igreja tinha, que hoje, qualquer gripe que demora para ser curado, as pessoas estão desanimadas, que qualquer diagnóstico, porque perderam, de repente a casa, tiveram que devolver para o banco, porque bateu o carro, ou porque aconteceu alguma coisa diferente daquilo que era planejado, e as pessoas estão desanimadas, sem fé mais, e desesperadas. O que é que eles tinham, que a gente não enxerga hoje, em muitos cristãos? Nós vamos ver no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Prontos? Vamos lá? Abriu a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, coloca para mim lá também, para eu poder acompanhar. Minha esposa vai ler, e eu quero ali. Não, hoje, como o texto é gigantesco, são 58 versículos, para não ficar uma leitura de uma vez só, desta vez nós vamos ler e parar, e eu quero ir remoendo, porque, ouça aqui, Deus quer preparar eu e você para a eternidade. Amém. Repita comigo: eu preciso ser preparado para a eternidade. Irmão, se eu e você não entendermos isso, a nossa vida aqui vira uma vida fútil. A gente não tem propósito, Cláudio, em continuarmos aqui. Se nós não entendermos o que Paulo vai começar aqui a relembrar. Olha o texto, vamos lá. Pode ler o versículo 1 apenas, por favor. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Quero o que, irmãos? Quero o que, irmãos? O que ele quer? Lembrar. Primeira coisa aqui, eu e você precisamos, para algumas verdades bíblicas, ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Está Paulo aqui, eu quero lembrar. Por que lembrar? Porque ele já havia falado, Cris. Ele já havia tratado isso. Ele já havia ensinado isso. Porque a Bíblia fala sobre o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. O que está aqui? Repita comigo. Eu preciso entender o valor
e a riqueza do princípio da repetição. Repetir, irmãos, é algo saudável. Nossos filhos não gostam disso, né? De novo, mãe, seu filho já falou isso? De novo, pai? De novo, mãe? A senhora já falou, eu sei, mas ele não colocou em prática. Ele fala que sabe, mas não mudou nada. Você já arrumou a cama? Ah, mãe, eu já não falei para você. Eu tenho que te lembrar as suas obrigações. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Olhando para a Bíblia, quem ama, repete. Quem ama, repete. Quantas vezes? Quantas for necessária. Tem jeito. Meus filhos repetia. Algumas coisas aprenderam, outras não aprenderam. Essa semana eu entrei no quarto de um. De surprise, como diz meu pai. Eu falei, eu não acredito, eu vou ter que repetir de novo. Eu já falei umas 10.000 vezes. Que para sair, antes de sair do quarto, tem que arrumar a cama. Já falei isso? Já, Davi, já. 1000 vezes. Eu quero que vocês descubram qual é o filho, né? Arruma a cama antes de sair do quarto. Além de não arrumar a cama, ainda tinha uma toalha molhada em cima da cama. Foi a primeira vez isso? Não. Foi a 10ª vez isso? Não. Foi a 40ª vez? Não. Mas eu vou continuar repetindo. Porque eu preciso preparar ele para a Milena. Por quê? Né? A Milena já aqui, ó. Porque a Milena não vai gostar de chegar lá e encontrar a cama toda bagunçada e uma toalha molhada em cima da cama. Por que nós valorizamos tanto o discipulado? São irmãos mais velhos, são melhores? Não. São mais amados? Não. Quem a gente ama mais? Quem eu amo mais? O Arthur ou o Davi? Os dois. Não é o mais novo ou o mais velho. Se acertam ou se erram, se coloca a toalha molhada, a gente continua amando. Por quê? Porque o Arthur comete outros erros. Eu vou poupar ele. Você viu que é o irmão mais velho? Você viu que é o irmão mais velho? Falou do meu, tem que falar do irmão também. É uma bênção, família. Vocês entenderam isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Repita comigo assim: formar pessoas dá trabalho, mas eu preciso amar quem Deus colocou próximo de mim. Isso funciona numa célula, irmãos. Tem gente que você vai orientar uma vez e pronto, parou de ir, parou de fazer, começou a fazer, mudou o hábito. Agora tem gente, irmãos, que vai demorar anos. Mas para mim isso não tem problema nenhum. Então tá bom, mas continua sendo filho. Agora talvez você tenha que mudar a forma. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, falando tudo a mesma coisa, mas de forma diferente. Tem pessoas na sua célula, tem pessoas que quando você está discipulando, você vai orientar ele. Olha, é importante que você nunca saia de casa sem ter lido ou ouvido pelo menos um capítulo da Bíblia. Tem gente que você vai falar uma vez. Tem outros que você vai ter que mandar uma mensagem, já manda o texto para ele no WhatsApp. Você, olha, leia esse texto, porque o primeiro você só falou para ele ler. O segundo você tem que mandar o texto. O terceiro você tem que ler o texto e mandar ele já lido no WhatsApp. E tem outro que você tem que ligar, senta aí que eu vou ler o texto para você. Vocês entendem qual é o mais importante? Qual é dos dois? O que fez a primeira vez ou o outro? Todos são importantes. Todos são amados. Irmãos, como a gente precisa entender isso? Por isso que uma célula não pode ser liderada por um líder. A célula precisa ser liderada por um pai, por uma mãe. Por quê? Porque pai e mãe não abandonam filhos.
Pai e mãe fica todo inquieto na hora de uma multiplicação, uma inquietação boa, uma inquietação saudável. Mas, eu acho que ainda não é o momento de multiplicar. É um excesso de amor, é um excesso de cuidado. Graças a Deus, Deus está preparando a minha esposa para o casamento dos meus filhos. Que antes do casamento, eles foram morar longe. Já um estágio de preparo, porque eu conheço a esposa que eu tenho, irmãos. Quando eles foram estudar em São José, na hora de voltar, deixamos lá todas as coisas dele. Está indo para estudar, é para ficar feliz. Mas quase que eu tive que parar o carro na Dutra, para poder, né? Porque começou a dar uma enchente, uma inundação dentro do carro, de tanta lágrima. Meu filho! Falei, filho, ele está indo para estudar. Ele vai ficar sozinho. Quem vai cozinhar? Quem vai acordar ele? Quem vai preparar? Quem vai passar a roupa? Quem? Negócio de louco. Você sabia que tem mãe que antes do casamento do filho passa por um psicólogo para preparar a mãe para o abandono do pichote que vai embora? É um negócio de louco. Por quê? Agora já tem outras que assim, negócio é o seguinte: já comprei um terreno grande, vai casando e entrando, vai construindo. Aí você vai ver lá, aquilo ali família residencial, tá todo mundo. Aí, seu filho casou, onde ele mora? Aqui atrás. Mas e sua filha casou, onde ela mora? Aqui em cima. É aquela coisa assim, casou, mas não sai de perto de mim. Mas ouça aqui, irmãos, por que isso? Por senso de amor. Mas nós precisamos repetir aquilo que os nossos filhos espirituais e biológicos precisam ouvir. Nós precisamos treiná-los, e um dos melhores treinamentos é a repetição. Repita, 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 repita. Não tenha problemas em repetir aquilo que é bom e saudável. Amém? Diga para quem está pertinho de você: prepare-se, porque eu vou repetir tanta coisa para você. Né? Repita comigo assim, eu nunca posso reclamar que o meu pastor repete muita coisa e me manda repetir muita coisa, porque a repetição, ela é bíblica. Você entendeu, irmão? Eu não gosto, pastor, que o senhor fica mandando a gente repetir, porque é um princípio bíblico. Vai repetindo. A A.W. Tozer, ele fala a respeito da oração: ore, 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 até você orar de verdade. Verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por meio deste evangelho, vocês salvam, se o quê? Há uma condição ali. É que está todo mundo bem, está todo mundo salvo. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Salvos o quê? Se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, se você não guardar a tua palavra, não guardar a palavra, o que vai acontecer? Vocês terão crido em vão, frequentou a igreja em vão, frequentou a célula em vão. Eu não coloquei aí, mas tem o Salmo, dá para abrir? Salmo 119, se eu não me engano, verso 10, 11 e 12, que é uma música que a gente gosta tanto, né? Daquela da Cassiane, que diz, abre lá para mim, Salmo 119, verso 10, vamos começar do 10, olha lá, vamos ler juntos aqui o texto, vamos ler, 1, 2, 3, eu te busco não permitas que eu me desvie dos teus, só segura um pouco, olha, isso aqui precisa ser uma oração contínua nossa, repita comigo: eu serei tentado a me desviar da orientação de Deus para a minha vida. Você está entendendo? Deus está falando comigo e com você, que eu e você seremos tentados a nos desviar daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Ele já disse para fazer e para não fazer. E aí, eu tenho que pedir: Senhor, me ajuda, para que eu não me desvie disso. Agora, olha o verso 11, todos juntos, 1, 2, 3, guardei no coração a tua palavra, para o quê?
para não pecar contra ti, como eu e você, Senhor. No mesmo Salmo 119, mais para frente, no verso 105, mas segura aí, que diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Como eu e você precisamos guardar a palavra de Deus. Verso 12, muda lá, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Bendito seja, Senhor, ensina-me. Agora, Deus vai enviar a palavra. Agora quem vai decidir se vai obedecer e guardar a palavra somos nós. Diga assim: eu decido todos os dias se vou guardar a palavra e praticar a palavra. Como eu e você precisamos disso, irmãos. Guardarmos firmemente a palavra de Deus. Amém? Sequência do texto, verso, vai ler para mim agora, por favor, até o 10. Verso 3. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Segura para mim o verso 10. Vamos ler todos juntos, porque isso daqui, irmãos, insisto. Esse capítulo 15, ele está terminando a primeira carta de Corinto. Irmãos, aqui ele deixou a cereja do bolo para a gente. Ele trabalhou várias coisas e agora vem para o the end, para encerrar a carta. E ele agora começa a fazer um arrastão de muita coisa importante. Vamos ler juntos o verso 10, 1, 2, 3. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Repita comigo, dá uma paradinha. Fala assim: Deus sabe quem eu sou. E eu sou o que eu sou. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu sou o que eu sou. Mas eu fui alcançado pela graça de Deus. Agora a sequência. E a sua graça, vamos ler juntos, 1, 2, 3. E a sua graça para comigo não foi inútil. Parou um pouquinho. Por que a graça de Deus não foi inútil? O que é uma coisa útil? Conseguiram ouvir a voz de Deus? Deus está querendo dizer para mim e para você que assim como existem ferramentas úteis e ferramentas inúteis. Uma chave de fenda na minha mão é uma coisa, para mim, inútil. A chave de fenda na mão da minha esposa é muito útil. Na mão do Gé, muito útil. Mas na minha mão, completamente inútil. Eu só sei mexer com papel, irmãos. Pergunta: você nas mãos de Deus é alguém útil ou alguém inútil? Falo isso com temor e tremor. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus olha para como você vive, você e eu somos úteis ou somos inúteis para Deus? Eu não estou perguntando se você é o melhor funcionário. Eu não estou perguntando se você é um maridão top 10. Se o teu pai é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você é um bom aluno. Eu estou perguntando diante dos olhos do Criador, que te conheceu no ventre da sua mãe. Seu pai e sua mãe não sabia se seria homem ou mulher. E Deus já sabia e definiu em que casa você nasceria. O Criador
pergunta para minha e para a sua reflexão: nós somos úteis ou inúteis para o Criador? É isso que o texto está querendo chamar a minha e a sua atenção. Porque tem muito rico, irmãos, que é inútil para Deus. E tem muito pobre, que é extremamente útil para Deus. Mas também existe o inverso. Tem muito rico, irmãos, que é alguém extremamente útil, que quando Deus olha para ele, existe o vaso de honra e o vaso de desonra. Irmãos, eu não estou falando de ser o top 10 na santidade, eu estou dizendo de: Senhor, conta comigo, usa a minha vida. Quando a gente começa a entender, irmãos, e daqui a pouquinho vai trabalhar o princípio da ressurreição, eu e você precisamos ser movidos pela eternidade. Quando eu começo a entender que eu preciso ser útil para Deus, talvez no mercado, talvez aqui no culto, alguém que Deus quer me usar para dar um abraço e dizer: que bom que você está de pé servindo a Deus. Que bom que você não desistiu de continuar crendo. Como você é importante para Deus. Aí a gente deixa essa infantilidade de achar que profeta é aquele que fica só revelando o futuro, e a gente esquece que aquilo que Paulo trabalhou nos capítulos anteriores de 1 Coríntios, a profecia mais essencial dentro da igreja é quando a gente abraça alguém e coloca a palavra de Deus na nossa boca. Não tem chance de errar. Não tem chance de errar. Quando a gente acolhe, quando nós somos úteis nas mãos de Deus. Eu não estou falando de obra social, porque tem muito espírita macumbeiro, tem muito feiticeiro, tem muita gente que nem crê que Deus existe, faz muita obra social. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo algo muito além disso. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho? O que é que o Senhor quer que eu faça na minha escola? O que é que o Senhor quer que eu faça na vida do meu marido neste momento? O que é que o Senhor quer que eu faça com aquela pessoa que tanto me atormenta, com aquela pessoa que está armando o circo para que eu seja demitido? Senhor, em meio a tudo isso, Senhor, qual é a sua vontade? Usa a minha vida. Quando a gente perde o senso de utilidade, irmãos, nós estamos largados nesse mundo. Nós estamos vivendo como homens carnais. Mas nós não somos carnais, Alexandre. Nós somos espirituais. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se é que você tem. Quantos creem que tem o Espírito Santo? Quantos creem? Meio Espírito? Quantos creem? Levanta a mão para o seu, mais alto que você pode aí, irmão, levanta, olha para cima e diga: Espírito Santo, usa a minha vida em todas as áreas, todas as áreas. Olha a sequência do texto, antes, olha o que diz a sequência do texto, vamos ler juntos, 1, 2, 3, o que ele diz? Trabalhei mais do que todos eles, ele está mencionando os apóstolos, todos eles. Contudo, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Não eu, mas... Vamos ler juntos, bonitinho, irmãos. Então, ninguém fugiu da escola aqui. Vamos lá, vamos lá do início. 1, 2, 3. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ouça aqui, irmãos, olhe para mim. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Vale a pena Deus te manter vivo? Você veio ouvir a voz de Deus?
Vale a pena Deus manter você vivo? A vida passa, irmãos. Como eu e você precisamos entender o que move o coração de Deus. Aqueles homens, irmãos, eles viviam um conflito gigante. Eu quero ir para a eternidade, para estar com o Senhor, porque lá é melhor, e esse é o meu maior desejo, mas por causa de vós, é melhor que eu fique. Não é por causa da viagem, não é porque é o maridão que eu amo, a esposa lindona que eu tenho, não é por causa dos filhos, não é para concluir o MBA. Eles dizem: por causa de vocês, embora eu queira partir, mas por causa de vocês, é melhor eu ficar. Estou sofrendo, tenho ameaças de morte, estão querendo me matar, já me apedrejaram uma vez, já me açoitaram outras vezes, mas por causa de vocês, ao invés de ir para a glória, eu sou mais útil aqui. Irmãos, eu falo isso com profundo temor e tremor, e eu quero que você considere aquilo que Deus está falando comigo e com você. Deus não tem interesse em vaso de desonra. Deus não tem interesse em vaso inútil. E quando Paulo, eu sou o que sou, porque você não precisa ser o Davis, você não precisa ser o Batista, você não precisa ser o Marcelo, você precisa ser o que você é, mas Deus já te deu dons, habilidades, o jeitão, para ser um vaso útil, Maurício, nas mãos de Deus. Eu não moro onde você mora, eu não tenho os vizinhos que você tem, eu não trabalho onde você trabalha, seu pai não é o meu pai, sua mãe, seus filhos não são os meus filhos. Eu quero que você entenda que mais do que ficar lambendo o filho, lambendo o marido, lambendo a casa e o carro que você tem, Deus, depois de salvar você, Ele entra agora dois caminhos: ou levo para estar comigo, que será melhor para Ele, ou eu permaneço com Ele na terra, porque na terra Ele é extremamente útil para mim. Pastor, mas eu já trabalhei tanto, eu já dei tanto a minha vida em prol do reino, então vaza daqui, vem no final que eu vou orar para Deus levar você para Vila Formosa. Você já define logo, se você quer Vila Formosa, Carrão, Parque do Carmo 1, 2, né? Ou se você quer Vila Alpina, porque tem gente, irmãos, que eu não estou entendendo, para mó de que está vivo. Pastor, eu estou vivo porque eu quero acabar de pagar minha casa. Pastor, eu estou vivo porque eu quero acabar de pagar o meu carro. Pastor, eu estou vivo porque eu quero concluir o meu doutorado. Pastor, eu estou vivo ainda porque eu quero ver o casamento do meu filho. Ei! Você entendeu por que Paulo teve, irmã Neide, que repetir? Porque eles começaram, Cláudio, Deus começou a abençoar o povo de Deus de uma forma tão poderosa e maravilhosa, que eles começaram a perder a coerência do chamado deles. Eles começaram a se esquecer de para modo de que nós estamos aqui, irmãos. Eu e você estamos aqui para adorar o Criador, que um dia virá buscar a sua igreja. Você entende isso? Pastor, me larga, eu só quero ficar aqui. Não, tá bom. Talvez você não tenha sido chamado para subir e pegar no microfone. Agora, Deus espera que eu e você sejamos úteis. Ter filho, vem aqui os dois, vem com ele, os dois com ele.
eu encontrei o meu tesouro. Ai, meu filho é meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Poderia ter nascido em uma outra casa, com gente mais próspera que vocês, mais inteligente. Poderia ter nascido com um zoinho rasgado lá no Japão. Deus espera algo em relação a ele. Não é que ele entre numa excelente faculdade e que nem se transforme em um diretor ou um doutor, mas que, sendo um diretor ou um doutor, que vocês cuidem e preparem ele para a eternidade, porque senão vocês foram pais inúteis diante de Deus. Vocês entendem? A sociedade chama de um bom pai quem colocou aqui no Mackenzie, quem colocou na USP, na GUSP, sei lá onde você acha que foi um bom pai. Deus chama de pais úteis quem colocou com passaporte para entrar nos céus. Filho, um dia eu te verei lá e vou dizer, valeu a pena todo o trabalho. Você entende? Deus espera. Quanto tempo vocês terão Ele? Não sabem? Quanto tempo eles terão vocês? Vocês também não sabem. Por isso, façam tudo enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que a noite virá. A noite virá. De tudo. De tudo. Joquebede não sabia quanto tempo teria Moisés com ela. Sabia que tinha que voltar para a casa de Faraó. O que ela fez? Enxertou tanto Deus na vida de Moisés, tanto, que depois toda a vida, toda a glória, toda a riqueza do Egito não conseguiu roubar a semente plantada no coração de Moisés. Os vasos úteis aplaudam ao Senhor. Obrigado. E como Paulo, irmãos, diz, ele trabalhou como? Muito. Não trabalhou pouco não, irmãos. Quando vieram ouvir a voz de Deus. Quando vieram ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui, eu posso dizer uma coisa para você? É algo só de Deus, para pregar o que eu prego, e a nossa igreja está cheia do jeito que está. Porque eu creio que é Deus chamando você. Eu acredito que você valoriza a palavra de Deus. Nós não estamos aqui fazendo cirquinho, não estamos aqui numa casa de espetáculo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, preparar você para a eternidade. Você entende isso? Eu não vim aqui para agradar você, falar algo que, poxa, meu pastor é top, meu pastor é legal. Não, não. Eu venho aqui para preparar você para a eternidade. E a eternidade, irmãos, está lá Paulo, que foi apedrejado, já era um senhorzinho, que sofreu, que apanhou, que foi traído. E ele diz, pela graça, não é que as suas grandes habilidades, é Deus fazendo tudo em quem não merece nada, mas é aqueles dizendo, Senhor, eu não sei fazer, mas eu estou aqui, Senhor, eu não sei como, mas eu estou aqui. Coragem não é ausência de medo, coragem é senso de compromisso. Estou morrendo de medo, mas se Deus me mandou fazer, eu vou lá fazer. Estou cansado, estou ferido, está doendo, estou machucado, estou sem olho, estou sem perna, mas Senhor, enquanto a vida, eu quero trabalhar para o meu Senhor, na seara, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Por que ele precisou trabalhar isso com a igreja de Corinto, irmãos? Porque eles tinham dons, eles eram próximos. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons e cheia de prosperidade. Mas sabe o que ocorre, irmãos? A gente começa a prosperar tanto, Deus começa a fluir tanto entre nós, que a gente esquece de sermos úteis fora daqui. Viu? Repita comigo, eu preciso ser útil fora daqui. Na minha célula, tendo paciência com chato. Diga assim, na minha célula tem muito chato. Tem alguém perto da sua célula? Fala assim,
Na sua célula tem fofoqueiro? Tem. E aquele que já falou 10.000 vezes e não mudou? Tem. Mas está ali aqui, ó, orgulho de estou trabalhando para Deus. Eu quero ser útil para Deus. Amém, irmãos? Você veio ouvir a voz de Deus mesmo, irmãos? Como eu e você precisamos anelar, Senhor, tudo podes usar, usa-me, ó Deus, minhas mãos, meus pés, fala através de mim. Tudo podes usar, usa-me, ó Deus. Irmãos, como eu e você precisamos desejar sermos usados quando a gente pega um Uber. Não é só para poder ir de um lado para o outro. Procura um pretexto para pregar, para falar para ele. Provoque alguma coisa, ore por ele. Antes de sair, não consegue pregar, tá bom, só peço o nome. Falou, olha, eu sou crente, eu sou cristão, e você pode me dar um nome? Posso fazer um pedido para você? Eu posso a partir de hoje começar a orar por você e pela sua casa. Bum! Vaso útil para Deus. Que a gente pensa que ser útil é tocar na banda da igreja. A gente pensa que ser útil é pegar no microfone da igreja. Não, irmãos, ser útil quer, por isso que o texto de Mateus diz indo, está no gerúndio, indo, fazei discípulos. Pregar o evangelho, sabe por quê? Porque enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu vou estudar, enquanto eu estou indo pegando ônibus, enquanto eu estou correndo na Avenida Aricanduva, enquanto eu estou no Parque do Carmo, enquanto eu estou no Pet Shop, enquanto eu estou em tudo quanto é lugar, a minha vida, como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como a flecha que acerta. Vocês entendem isso? Aleluia. Deixe Deus usar você. Cadê o Igor? O Igor está aí? Olha lá, Igor. Olha lá. Sinaliza para a minha mão aqui, Igor. Isso. Que Deus use você como instrumento poderoso para abençoar o corpo do seu pai. O pai dele foi diagnosticado com câncer. Eu não amo mais o Cláudio do que o Igor, porque é filho, tem sangue. A sua oração tem um ingrediente que a minha não tem. Tem sangue correndo. Você poderia ter nascido em outra casa, em outra família. Deus sabia o momento difícil que a sua família ia viver. Levante sua mão. Deus quer usar você para brilhar na vida do seu pai. Deixe Deus usar você, Igor, como fonte de fé, de esperança e de cura para a vida do seu pai. Irmãos, como a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo nada, mas se eu estou no meio desse perrengue, é porque Deus quer que eu seja um vaso útil. Útil! Só os vasos úteis fiquem de pé, só os vasos úteis fiquem de pé. Os inúteis ficam sentados. Inútil, não é uma música que dizia, nós somos inútil, né? Música de corintiano, nós somos inútil, ó, levanta sua mão, levantou lá em cima, levanta a segunda mão, as duas mãos o mais alto que você puder, e agora eu quero que você grite, Senhor, usa a minha vida, livra-me de ser inútil, eu quero em todo lugar, em toda hora, em todo tempo, fora daqui, glorificar o teu nome. Seja assim, amém, amém e amém. Os úteis aplaudam ao Senhor. Sente-se. Amém. Sequência. Agora lê até o verso 24. Irmãos, eu sei que às vezes é muito tempo. Olhe para mim aqui. Pastor, tem um monte de pastor aí que prega 30 minutos. Eu admiro esses caras.
Porque a gente, durante a semana, a gente é alimentado com tanta lama e lodo, irmãos, tanto lixo. Eu venho para cá, irmãos, com um coração desesperado. Porque se eu passo dificuldades, você não é diferente de mim. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus usa para renovar a minha fé e a minha alegria. Renovar a minha esperança. Você é traído, eu também. Você tem vontade de desistir, eu também. Você passa por dificuldades, sim, eu também. Você tem vontade de dizer missão cumprida, acabou, agora eu vou curtir a vida doidado, eu também. Mas eu sei em quem tenho crido. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. E vou dizer no último dia da minha vida, tudo que ele queria que eu fizesse, até o último dia, eu trabalhei com tudo que eu podia. Amém? Sequência do texto, agora vamos até o verso 24, do 12 até o verso 24. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha aqui, vamos, antes dela continuar até o verso 24, vamos ler juntos o verso 29. Porque tem crente, irmãos, olhe para mim aqui. Tem crente que acredita que Jesus ressuscitou, mas não acredita e não vive nessa ótica. Sabe por que Cristo ressuscitou? Para que eu e você também ressuscitássemos. E isso precisa trazer explosão de alegria. Eu vou ressuscitar um dia. É colocar no GPS da nossa vida, ou Waze, Google Maps. Não sei o que você gosta de usar. Alguns Waze, o outro Google Maps. Eu, quando vou para muito longe, minha esposa vai no Waze, eu vou no Google Maps e a gente fica aí meio que verificando. Mas o destino final é o mesmo. Às vezes alguns vão um pouco mais pegar, alguns vão querer pegar atalho. Já viu o Waze às vezes te jogar no meio das bimbocas? Que misericórdia, para economizar 1 minuto, te jogou nos becos, no vale da sombra da morte. E às vezes o Maps fez um caminho maior, mas está tudo iluminado. Já viram isso? Então, deixa eu dizer uma coisa, mas no final, nós vamos nos encontrar lá. Diga assim, o meu final é o mesmo. Diga para o seu irmão assim, o meu final é igual ao seu. Pergunta para ele, Waze ou Google? Assim, não importa, porque nós vamos chegar lá. Irmãos do céu, isso traz explosão de alegria. Vamos ler o texto juntos, ó. Olha só, irmãos, entenda. Uma coisa é a gente sentir a falta porque era alguém que a gente amava. É o filho, uma mãe, um pai, um amigo. Mas eu quero que você entenda. Olha o texto, vamos ler aqui, ó, para ficar igualzinho. Lê juntos, 1, 2, 3. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais... Só as mulheres, 1, 2, 3, somos os mais... Só os homens, 1, 2, 3, somos os mais... Eu e você precisamos viver movidos pela eternidade. Alguns vão rápido demais, alguns a gente não sabe, mas na realidade todo mundo foi no tempo certo. Pastor, mas eu queria que ele tivesse vivido até os 80, eu queria que ela tivesse vivido até os 120. A gente não sabe, irmãos. Missão dada, a missão precisa ser cumprida. Não, quem é o barro para questionar o oleiro o tempo de vida do barro? Agora o importante que é quando o grande dia chegar,
quando o grande dia chegar. E Ele vem. Ele vem. Quando? Quando será? Não sabemos. Mas a nossa vida, nós não cultuamos, que isso é diferente, irmãos. Aqui não é uma casa de espetáculo, irmãos. Nós estamos cultuando ao Deus que disse: assim como eu levantei da sepultura, eu vou levantar você também. Eu era pititico, Eduardo, quando a gente cantava: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Eu também não lembro tudo, né, irmãos? Mas Ele vem. Eu não lembro a música, mas Ele vem. Mas a gente era novo convertido, e isso, André, era enxertado em nós, que Ele virá buscar a sua igreja. Agora não, irmãos. Pai, espera um pouquinho, até eu comprar minha Ferrari, até eu acabar de pagar o carnê das Casas Bahia. Senhor, espera. Ei, a questão é, com casa própria ou alugada, tendo viajado ou não viajado, Amauri, a questão é: e quando chegar aquele dia, você vai poder dizer: vaso de honra, vaso útil se apresentando. Eu tenho pedido a Deus longevidade, irmãos, mas eu não sei. Quero ver os meus filhos crescendo, quero brincar, tenho planejado. Vendi minha casa, graças a Deus, 3 anos depois, vendi minha casa. Agora vamos construir uma casinha menor. Agora na construção a gente já está pensando no lugar dos netos. Agora, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a direção certa vem do Senhor. Eu não sei se eu vou estar vivo quando a casa ficar pronta, mas eu sei de uma coisa: que enquanto eu estiver vivendo aqui, André, eu preciso ser vaso útil nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Empurra. Olha, irmão, se você tem liberdade, empurra mesmo. Se for esposo lá do marido, dá um chute nele. Diz assim: seja útil para Deus. Viu? Se for namorada, dá um chute, não empurra não, dá um chute e fala assim: seja útil para Deus. Útil para Deus. Sequência do texto, senão eu não vou acabar. Vamos lá, sequência onde nós paramos. No verso 19, até o 24. Até o 24. Verso 20: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Por causa do pecado, repita comigo: por causa do pecado de Adão, eu vou morrer. Normal? Tá todo mundo morrendo. Mas repita comigo: mas por causa da ressurreição de Jesus, eu ressuscitarei também. Glória! Irmãos, se nós perdermos isso de foco, de que nós ressuscitaremos, nós estamos vivendo aqui, irmãos, tudo desesperado. O que vai sair no diagnóstico? Sei lá, de um jeito ou de outro, nós veremos a glória de Deus. Se ele for curado, se ela for curada, nós veremos a glória de Deus. Se ele morrer, ele verá a glória de Deus. De um jeito ou de outro, nós veremos a glória de Deus. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Nas mansões douradas hinos vou cantar. A Jesus
minha luz, que me quis salvar. Irmãos, trabalhe. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe, estude muito. Mas você quer ir para o céu, irmão? Trabalhe e estude muito a palavra de Deus. Trabalhe para o Senhor. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Todas as demais coisas os serão acrescentadas. À medida que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu preciso acabar até o verso 26. Vai lá, vai, por favor. Verso 22. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada que negócio. Em Adão todos morreram. Diga para o seu irmão assim: não sei se por pereba. Diga para ele: não sei se por pereba, mas eu sei de uma coisa: você e eu vamos morrer. Diga para ele. Irmãos, agora diga para ele também: mas há alguém que ressuscitou, e porque ele ressuscitou, eu e você ressuscitaremos também. Irmão, se a gente perder isso de vista, aqui virou show, aqui virou casa de espetáculo, irmãos, de autoajuda. Eu quero ajudar você a organizar bem o seu dia. Eu quero ajudar você a ser um bom empresário, a cuidar bem dos seus negócios, a dar o melhor que você pode para os seus filhos. Mas eu preciso principalmente preparar você para aquele grande e poderoso dia, quando o céu se abrir, a trombeta tocar e ele levar a sua igreja. Eu vou tentar, vamos lá, até o verso 26. Verso 23. Mas cada um por sua vez. Cristo as primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual é o nosso último inimigo, irmãos? Qual é o nosso último inimigo, irmãos? Eu imagino, irmãos, a cara da morte. A morte é uma pessoa. Quando a gente olha para isso, a morte é uma pessoa. Quando a trombeta tocar, a morte que lá está tudo guardando, né, o corpo, porque a nossa alma já estará com o Senhor. Mas Deus quer além do nosso espírito, porque nós experimentamos sempre duas ressurreições. Primeiro, quando estamos distante de Deus, nós ressuscitamos para Deus. Porque quando nós não tínhamos o Senhor, nós estávamos mortos para Deus. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você passou agora a ser vaso útil para Deus. Amém? Quando você entregou a sua vida, disse: eu quero este Jesus, e você tomou a decisão que alterou o destino da sua eternidade, naquele dia você experimentou a sua primeira ressurreição. Mas Deus não quer que nós experimentemos só a primeira. Agora Ele reservou a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é do Espírito, a segunda ressurreição é do nosso corpo. Porque, irmãos, estamos na terra, temos corpo terrestre, mas Deus quer pegar este corpo terrestre e lapidá-lo, e a Bíblia diz: receberemos um corpo glorificado. E olha que coisa poderosa, enquanto a banda sobe aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Repita comigo: por isso, a morte minha e de quem eu amo não pode mexer tanto comigo. Diga assim: eu vou chorar, porque eu sou carne e osso, eu tenho sentimentos. Todavia, eu não vejo a morte como o homem natural vê. Porque para mim, a morte é a entrada na eternidade. Irmãos, isso muda a nossa forma de enxergar. Ore para ele ser curado, ore para ela ser curada. Faça tudo o que você puder, com médicos, com tratamento, dentro daquilo que você tem condições. Mas partiu, acabou, não dá para fazer mais nada. Senhor, Ele está lá na glória com o Senhor, irmãos. Nós cremos. No segundo semestre, eu vou trazer um amigo meu aqui, que vai pregar. Ele vai fazer
Vamos lá, um apanhado geral das principais verdades de Apocalipse, porque nós precisamos, irmãos, saber o final da nossa história. Nós não estamos largados neste mundo, irmãos. A gente sabe como tudo vai terminar. A gente sabe o destino do GPS. Nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Você entende? Chore por aqueles que você ama. Faça tudo que você pode em prol daqueles que você ama. Mas a coisa mais importante, ouça aqui, vem cá, Davi, por favor. Vem cá, filho. Falo com temor e tremor, e por isso eu estou usando meu filho como exemplo. Na ótica natural do mundo, é primeiro eu partir e depois ele. Mas a gente não sabe. Minha missão, prepará-lo, não só para as coisas desta terra. Tenho procurado dar dentro das minhas condições a melhor formação acadêmica, prepará-lo para ser um bom marido, um bom pai. Mas isso não me torna um servo útil. Isso não me torna útil. O que Deus espera de mim é muito mais do que isso. O que Deus espera de mim é que quando Ele voltar, Ele possa ver a glória de Deus. Irmãos, meu filho representa alguém que eu amo, que eu sonho, mas ele não é meu. Ele é do Senhor Jesus. Ele não é propriedade minha. Ele é propriedade do Senhor Jesus. Tanta gente disputando microfone, disputando oportunidades na igreja, e perdendo a sua casa, perdendo seu pai, sua mãe, perdendo seus filhos. Irmãos, aqueles que você ama, cubra eles de oração. Prepare eles para bons empregos, para boa formação acadêmica. Mas mais do que isso, prepare eles para a eternidade. Lembre-se, eu preciso fazer de tudo para, se acontecer algo fora do esperado no Waze, muitas vezes a gente está indo, de repente aparece lá o aviso: acidente na pista. Eu já vi tanto corpo caído. Eu já cheguei a passar, irmãos, na Fernão Dias. O corpo estava de um lado e a cabeça estava do outro, e o meu carro passou pelo meio, e poderia ter sido eu. Irmãos, eu venho aqui, insisto, irmãos, se você gosta de show, você não vai ficar aqui muito tempo. Tem gente que não vai conseguir ficar aqui muito tempo. Porque sabe, irmãos, eu não fui chamado para ser pregador e conferencista. E eu tenho orado, Senhor, o dia que eu perder este coração de pai, que sonha com a eternidade dos seus filhos. Ele é meu filho biológico, mas eu tenho vocês como meus filhos espirituais, irmãos. E eu não posso me negar em falar tudo aquilo que vocês precisam ouvir. Fica de bico muitas vezes, fica nervoso comigo, fica bronqueado comigo. Mas eu preciso, dentro da minha ótica, posso errar muitas vezes, já errei muitas vezes com ele, muitas vezes com ele. A gente erra no que faz, mas nunca no porquê faz. Viu? A gente erra no que faz, nunca no porquê faz. Por que que a gente faz? Porque a gente ama, porque a gente sonha. Não é o mérito aqui, mas lá na eternidade nós vamos nos reconhecer. Tenho convicção teológica disso. Nós vamos saber quem era quem. Eu quero encontrar vocês lá. Eu quero encontrar meu filho lá. Ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Aqueles que querem ser úteis para Deus, fiquem de pé.